Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. O nosso tema da noite de hoje é bastante reflexivo, porque trata-se de uma das dificuldades mais intensas que o ser humano traz consigo, que é a questão da ansiedade e do processo de ilusão de controle. São raras as pessoas que não têm o movimento da ilusão de controle, conforme nós veremos na nossa live. Então, se você está vindo pela primeira vez aqui nos nossos canais, me permita me apresentar. Meu nome é Lírio de Cerqueira Filho, eu sou médico, tenho pós-graduação em homeopatia, em psiquiatria, psicologia e psicoterapia transpessoal, e eu atuo auxiliando pessoas tanto em cursos de autoconhecimento quanto em consultórios a trabalhar para no processo de autoconhecimento, envolvendo uma visão da psicologia que é bastante profunda, que é transpessoal. Transpessoal significa além do pessoal. Então, a psicologia transpessoal vê o ser humano de forma integral, corpo, mente, espírito. E o objetivo da psicoterapia consciencial, dentro da quarta força de orientação transpessoal, é auxiliar as pessoas a se conectarem com aquilo que nós chamamos de ser essencial, que é a essência divina que todos nós somos. Na visão da psicologia consciencial, nós somos um ser essencial e temos um ego. O ego é ainda o nosso lado sombra, o nosso lado ainda que traz em si um lado evidente, onde nós temos sentimentos negativos, como a ansiedade, a própria ilusão de controle, tem a ver com o nosso ego. E nós somos uma essência divina de luz e de amor. Então, tanto a psicoterapia quanto os cursos nossos de autoconhecimento, as nossas lives, todas têm como construto teórico a psicologia consciencial, auxiliando as pessoas nessa conexão com o essencial em si mesmo, conexão com a essência divina que todos nós somos, para que nós, ao conectarmos com o ser essencial que somos, possamos evoluir e crescer, nos libertarmos dos conflitos, nos libertarmos das doenças emocionais, nos libertarmos de tudo isso. Então, isso nós atuamos auxiliando as pessoas nesse processo de autoconhecimento, visando uma autotransformação. E a live de hoje, nós vamos trabalhar esse tema, ansiedade e ilusão de controle, como um processo no qual nós trazemos muitas vezes conosco e que muitas vezes a maioria das pessoas nem se dá conta dessas dificuldades que trazem em si mesmos. É muito comum o processo de ilusão de controle e a maioria das pessoas traz isso de forma automatizada para que nós possamos nos libertar de qualquer problema emocional. O primeiro passo é tomar consciência dele, perceber o problema para, a partir dessa autopercepção, nós trabalharmos a autotransformação. É isso que nós vamos refletir na noite de hoje. Mas antes vamos ver quem é que já está aqui conosco, dar o nosso alô. Nós já temos a presença da Tânia Guterres, lá de Montreal, no Canadá. A Lilian Lima, não sei de onde a Lilian é. A Rosa Maria Silva Neves também. A Elisaine Bagatelli está conosco.
Osmíria Ferreira, Cláudia Cardoso de Macaé, a Rosa Maria Silva. Seria bom você colocar junto com a hora que você se manifestar de onde você é. A Kemi, que lá do Japão, a Rose da Flórida, a Cris Matos de Santos, a Simone Vasque Beretta, a Elisete Paganini de Viamão, Rio Grande do Sul, a Leontina de Moura de Campo Grande, a Cláudia Mendes, a Camila Santos lá de Montreal, Canadá, a Cléo Murai de Cotia, São Paulo, e alguns que eu já decorei até de tão assíduo que a gente decora de onde é. Rodrigo Calixto, de São Paulo, o Frederico Vale, de Cuiabá, Ana Rosa Machado, de São Paulo, a Marta Gentil, de Salvador, Bahia, a Neuza Miranda, de Salvador, Bahia também, a Lilian Lima, de Cuiabá, Diomar Burjato, de São Paulo, a Rosa Maria está dizendo que é de Saquarema, interior do Rio de Janeiro, litoral do Rio de Janeiro. Eu já estive em Saquarema uma vez. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, aqueles que se manifestaram, quem não se manifestou também. E vamos ao conteúdo da nossa live. Vamos primeiro refletir sobre o problema e depois nós vamos buscar a solução e, por último, nós vamos fazer uma vivência terapêutica para trabalhar a serenidade. Porque, como nós temos feito nessas lives desde o ano passado, nós estamos fazendo lives terapêuticas para auxiliar as pessoas não só reconhecer o problema, mas também trabalhar a solução. E essas lives todas, elas vão ficar no nosso clube de assinatura para a pessoa rever quantas vezes quiser e poder fazer as vivências que estamos gravando nestas lives. O processo da ilusão de controle é um fenômeno que, como eu disse, bastante comum. Então, como funciona a ilusão de controle? A pessoa tende a querer controlar coisas que estão fora dela e fora do tempo presente. Então, vamos dar um exemplo para melhor entendimento. Vamos pegar um exemplo hipotético. A Guiomar, ela tem uma dificuldade muito grande, que é uma ansiedade constante que ela vive. A Guiomar, ela vive naquilo que nós chamamos de estado de ansiedade. Às vezes, ela tem crises do chamado transtorno de ansiedade generalizada, que já é mais do que o estado de ansiedade, já é a doença do transtorno de ansiedade generalizada. Qual é a diferença do estado de ansiedade e do transtorno? O estado de ansiedade é um estado que muitas pessoas vivem, mas que consegue, de alguma forma, viver com aquele processo sem ele se intensificar intensamente a ponto de se tornar uma doença mais intensa, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo, as fobias, o transtorno do pânico, são todas doenças ligadas à ansiedade. Muitas vezes a pessoa vive num chamado estado de ansiedade sem desenvolver doenças mais intensas. Mas o próprio estado de ansiedade, ele é um estado doentio em si mesmo. E o que gera esse estado de ansiedade? O que gera o estado de ansiedade na Guiomar
né, vamos voltar a falar sobre a Guiomar, é o processo que ela tem de ficar tentando controlar o incontrolável. Então, Guiomar tem 3 filhos adolescentes. E esses 3 filhos adolescentes, como é todo adolescente, eles saem, vão para festas, muitas vezes não desligam o telefone celular, né, porque hoje os pais e as mães querem controlar os filhos via telefone celular, e aí os adolescentes, filhos da Guiomar, costumam desligar os celulares para não serem importunados pela mãe de 15 em 15 minutos. Por quê? Quando os filhos estão fora do campo visual da Guiomar, ela tem aquilo que a distorção cognitiva chamada catastrofizar. Então, Guiomar, ela vive criando catástrofes mentais, como se fosse haver um processo de grave acontecer com os filhos. Então, ela imagina verdadeiras tragédias acontecendo com os filhos. Então, quando os filhos saem, ela imagina eles serem sequestrados, eles acontecendo algo terrível, eles se envolvendo com traficantes, enfim, uma série de pensamentos catastróficos. E, claro, quando ela tem esses pensamentos, Guiomar fica numa ansiedade tão grande, mas tão grande, que ela fica a ponto de subir pelas paredes, de tanta ansiedade, e não consegue dormir até que o último filho chega. Isso, é claro, antes da pandemia, porque agora na pandemia a coisa ficou mais entre aspas, mais fácil para Guiomar, porque os filhos saem menos do que ainda saem, né? Muitas vezes vão até para festas clandestinas, mas antes da pandemia, Guiomar vivia numa situação, num estado de nervo enorme, porque ela tem esses pensamentos catastróficos, e com esses pensamentos catastróficos, a ansiedade fica extremamente intensa. E por que Guiomar tem tanta ansiedade assim? Porque ela tem aquilo que é tipicamente uma ilusão de controle. Então, o que é uma ilusão de controle? Ela tem uma ilusão de que ela controla o que vai acontecer com os filhos. Ela tem uma ilusão que ela controla o tempo futuro, ao pensar essas coisas e ficar lá imaginando 1000 coisas acontecendo. Por quê? Todo o processo de ilusão de controle vem de um sentimento egóico chamado desejo de onipotência. O que é o desejo de onipotência? O desejo de onipotência é a pessoa desejar ter o controle de tudo e de todos. Se Guiomar pudesse, se ela tivesse, por exemplo, uma visão à distância, capacidade de ver à distância, ela com certeza iria usar isso para ver tudo que os filhos estariam fazendo. Para que ela pudesse, entre aspas, protegê-lo de qualquer mal que existe na mente dela. Nesse processo de catastrofização, ela cria situações catastróficas
que podem acontecer com o filho, com os filhos. E aí o que acontece? Ela desejaria ser tão poderosa, que ela controlasse tudo o que está acontecendo com os filhos. Ela desejaria também, ela deseja ter um controle sobre o tempo futuro. Tudo que fosse acontecer no futuro, ela tivesse controle para não deixar acontecer nada de ruim com os filhos quando eles estão fora. Quando eles estão em casa, ela entre aspas, está sob controle dela, né? Ela acha que ela está sob controle, aí ela fica menos mal, né? Porque ela acredita que ela tem um controle do que está acontecendo com ele. Mas será que ela tem? Então, a Guiomar, ela tem essa ilusão, que é uma ilusão muito comum em muitos de nós. Ela desejaria ter um poder sobre o que os outros fazem, o que vai acontecer com os outros, sobre o tempo futuro. E como esse poder não é possível, porque o único ser onipotente no universo é Deus, né? Então, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e todas as criaturas, todas, têm um poder relativo a si mesmo, não sobre os outros, nem sobre o tempo futuro, nem sobre o tempo passado. Nós temos um poder sobre nós mesmos e sobre o tempo presente. Então, quando nós entramos nisso que chamamos da psicologia consciencial de ilusão de controle, né? Por que ilusão? Porque a pessoa se ilude acreditando que vai conseguir ter o controle, ficando com esses múltiplos pensamentos, achando que vai conseguir controlar, se pensar muito naquilo, vai conseguir controlar. Então, todas as vezes que nós tentarmos controlar algo externo a nós, que diz respeito aos outros, e algo que diz respeito ao tempo futuro e ao tempo passado, nós entramos numa ilusão de controle. Essa ilusão que nós vamos conseguir controlar e que vai gerar todo o estado de ansiedade. Então, a Guiomar, ela não tem só o estado de ansiedade. Devido a isso tudo, ela desenvolveu um transtorno de ansiedade generalizada. Ela faz tratamento psiquiátrico, psicológico, mas sem muitas melhoras. Há uma diminuição da ansiedade quando toma os remédios, mas não há muita melhora. Por quê? Porque a causa profunda da ansiedade não é trabalhada, não está sendo trabalhada. E aí ela buscou a terapia consciencial, ela já vinha de muitos anos fazendo terapia com uma psicóloga comportamental sem grandes resultados. Por quê? Só ficava trabalhando nas questões pontuais dos efeitos. Na psicologia consciencial, nós trabalhamos com as causas profundas. E as causas profundas vêm exatamente desse estado de ansiedade, desse estado de ansiedade consequente ao desejo de onipotência, que causa muita impotência devido à ilusão de controle. Então, nós temos aí vários sentimentos egóicos. O desejo de onipotência, que é o desejo de ser uma pessoa todo-poderosa, capaz de controlar tudo e todos e controlar o tempo. Esse é o desejo de onipotência.
Temos outro sentimento egóico, que é a ilusão de controle. A ilusão que nós temos o controle desse todo, que qualquer pessoa consegue ter o controle dos outros, do tempo. E a impotência consequente. Então, quando o Guiomar entra com esses pensamentos e sentimentos catastróficos, acreditando que vai conseguir controlar isso ou aquilo, o que ocorre com ela? Ela entra numa impotência enorme, numa insegurança enorme. Essa insegurança, essa impotência amplia o estado de ansiedade e amplia o desejo de onipotência e amplia a ilusão de controle. Vejamos que nós estamos fazendo esse movimento aqui, que é o movimento típico do chamado círculo vicioso. Então, quanto mais a pessoa tem ilusão de que vai controlar as coisas do futuro, as coisas externas, mais ela se desilude, porque ela entra nessa ilusão por causa do desejo de onipotência, e ao perceber que ela não tem controle, ela se desilude e entra numa impotência. Quanto mais impotência, mais ela deseja ter esse poder fantástico, um poder semelhante a Deus, capaz de ter conhecimento do futuro para saber que tudo vai estar bem com os filhos, na visão de Guiomar. Né? Então, os filhos estão fora de casa e ela numa ansiedade enorme, né? num movimento muito doloroso para ela, porque ela cria essas catástrofes acontecendo com os filhos e fica lá ruminando, né? Isso se chama ruminação mental. Enquanto o último filho não volta para casa, Guiomar não sossega. Às vezes ela vira a noite em claro, nessa ruminação mental, inquieta, ansiosa, angustiada. Vejamos, viver numa situação assim é muito doloroso. É claro que Guiomar é um caso mais intenso. Não tem muita gente que tem ilusão de controle, mas em menor intensidade que a Guiomar. Não precisa ser como a Guiomar para ter ilusão de controle. Você tem ilusão de controle todas as vezes que você manifesta um desejo de onipotência. O que é o desejo de onipotência? Repetindo mais uma vez, é desejar controlar algo fora de você. Algo que acontece com os outros, algo que acontece no mundo, no governo, nas coisas, na forma como o nosso mundo ele se funciona, né? Todo controle, todo desejo de controlar o tempo futuro, controlar os outros, controlar qualquer coisa fora de nós, vem do desejo de onipotência, de ser tão poderoso quanto Deus, e da ilusão de controle. E aí o que vai acontecer sempre, 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 a pessoa se ilude e se desilude, ilude e desilude, o tempo todo, ilusão, desilusão, ilusão, desilusão. Porque nós não temos o controle do tempo futuro, nós não temos o controle dos outros. E aí ela se ilude querendo controlar, desejando controlar, melhor dizendo, e se desilude, se sentindo impotente, se sentindo insegura, incapaz. Então fica num emaranhado de um círculo vicioso o tempo todo nesses sentimentos. Todos esses sentimentos estão ligados ao terceiro chakra, que é o chakra do poder, que é aqui nessa região chamada boca do estômago. Esse chakra, ele é responsável por todo o sistema digestivo, né, também chamado digestório,
e que todas as manifestações ligadas ao sistema digestivo são equilibradas ou desequilibradas pelo terceiro chakra. São processos de doença ligado ao poder. Então, o desejo de onipotência é o desejo de ser uma pessoa todo-poderosa. E aí surge um outro sentimento também, que é a chamada prepotência. A pessoa age com prepotência consigo mesma porque ela quer controlar de todas as maneiras aquilo que ela não tem poder de controlar. E aí ela também vai sentir uma impotência enorme, como se ela não pudesse nada. E nós sempre podemos algo. Nós não somos pessoas todo-poderosas, mas nós temos um poder, sim, porque o terceiro chakra é o chakra do poder. Está ligado ao equilíbrio desse chakra, pede de nós o exercício de uma virtude, que é a aceitação. E ele está ligado a uma outra virtude, que é o poder de realização. Então, todos nós temos, sim, um poder. O poder de realizar ações de transformação da nossa própria vida. O poder de realizar todos os esforços para nos tornarmos pessoas melhores. Esse é um poder enorme que nós temos e poucas pessoas usam. Nós temos o poder de agir no tempo presente, no aqui e agora. Nós não temos o poder sobre o tempo futuro, nem sobre o tempo passado. O que passou, já passou. Nós não temos como trazer o passado de volta para controlar o que já passou. Guiomar tem esse movimento porque aconteceu um problema X com um determinado filho, ela acredita que vai acontecer esse problema sempre, como se todo o passado fosse repetir sempre. Também é uma distorção cognitiva do tipo e se, será que a pessoa projeta as coisas no futuro com base no passado. Então, o que vai acontecendo com a pessoa que está nesse movimento? Ela fica se movimentando tanto na impotência, no desejo de onipotência, e isso vai gerando todo um descontrole do terceiro chakra. O terceiro chakra também está intimamente ligado com o quarto. O quarto chakra é o chakra do amor, também chamado de cardíaco, ligado ao todo o sistema cardiovascular. Então, normalmente, as pessoas que têm essas dificuldades todas, elas têm doenças tanto do sistema digestivo quanto do sistema cardiovascular. A angústia, por exemplo, que a pessoa sente quando está dentro desse emaranhado todo, é exatamente uma constrição aqui no quarto chakra. O quarto chakra fica assim, contraído, diminuto. Aqui o terceiro chakra também ele pode sentir, a pessoa sente um bolo nessa região, ela pode sentir um vazio nessa região, dependendo da intensidade da impotência, ela vai sentir vazio. Do desejo de onipotência, ela vai sentir um bolo aqui, como se algo não estivesse sendo digerido. E muitas vezes pode ela alternar, sentir o vazio e sentir o bolo ao mesmo tempo, dependendo da situação. Então, todo o processo de transformação disso requer um movimento de você vir para dentro de você. Então, o que nós recomendamos? Que a pessoa faça exercícios do poder de realização, para se libertar do desejo de onipotência, da prepotência e da impotência, que são os processos ligados à ilusão de controle e todo o movimento no qual a pessoa se perturba com os próprios sentimentos que mantém.
Então, o que ela deve exercitar? Ela deve exercitar o processo de libertar-se dessa distorção cognitiva. Qualquer distorção cognitiva é importante que a pessoa foque em si mesma e no tempo presente. Então, se surgiu, por exemplo, um desejo de controlar alguma coisa que diz respeito ao outro, a pessoa deve desfocar do outro e focar em si mesma. E fazendo duas perguntinhas muito simples, ela faz isso. O que eu posso e o que eu não posso. Eu posso controlar o que está acontecendo com um filho fora de casa? Nem com ele dentro de casa, eu penso que eu controlo. Ele no quarto dele, na internet, fazendo coisas que eu não tenho controle nenhum com aquilo que o filho está fazendo. Nós ainda temos um controle incipiente sobre o que nós fazemos, porque na maioria das vezes nós estamos expressando pensamentos e sentimentos negativos que a gente está tão automatizado que a gente mesmo não se dá conta. Imagina controlar o outro. Então, eu posso controlar um filho, eu posso controlar um governo, eu posso controlar o funcionamento do planeta, eu posso controlar qualquer coisa fora de mim? Não posso. Então, assumo isso. Eu não tenho esse poder. Eu posso controlar o futuro? Também não posso. Há um ditado popular muito sábio que diz: futuro a Deus pertence. Porque para Deus não existe futuro, mas para nós existe. Então, reconheço isso, aceito que eu não tenho poder sobre o futuro. Eu posso programar situações e vir a realizá-las gradualmente para ter algo que eu quero no futuro. Mas eu só vivo o tempo presente. Eu posso controlar o tempo passado? Também não posso. Então, eu aceito que eu não tenho poder sobre o tempo passado, eu não tenho poder sobre o tempo futuro, eu não tenho poder sobre os outros. Que poder eu tenho sobre mim mesmo e sobre o tempo presente, o aqui e agora? Esse poder eu tenho. Então, o que eu quero fazer com esse poder? Então, com esse poder, nós vamos desenvolver algumas virtudes que são fundamentais no processo de mudança desse emaranhado todo. As virtudes do poder de realização, o autodomínio, em vez de ilusão de controle, autodomínio. Na psicologia consciencial, a gente diferencia, não é nem autocontrole, é autodomínio, porque o domínio é um processo que vem a partir do autoconhecimento. Você vai trabalhar, são 3 questões fundamentais. O autoconhecimento, conhecer como você funciona. Então, essa live, por exemplo, é uma live de autoconhecimento. Você conhece como funciona, e aí você vai dominar as limitações que você tem, realizando um processo de autotransformação. Então, autoconhecimento, autodomínio, autotransformação. Além disso, a pessoa vai desenvolver também a virtude da serenidade. A serenidade é a virtude em que a pessoa centra em si mesma, centra no aqui e agora, e nesse processo de centrar em si mesma e no aqui e agora, ela se asserena. As técnicas de visualização terapêutica, o mindfulness, são técnicas exatamente de asserenamento. Já existem muitas comprovações científicas que demonstram a eficiência tanto dessas técnicas em processos de ansiedade, em transtornos obsessivos compulsivos,
em transtornos do estresse pós-traumático, que a pessoa sente muita ansiedade depois que passa por uma situação traumática na vida dela. Já existem pesquisas demonstrando a importância disso, de você acerenar a sua mente, você acerenar o seu corpo, você utilizar da respiração para centrar no aqui e agora, no tempo presente. Tudo isso são recursos que nós podemos realizar, que nós temos um poder de realização disso tudo. Nós temos a capacidade de autodomínio e sentir isso tudo dentro de nós, na nossa vida. E aí nós vamos retirando esse emaranhado todo, esse círculo vicioso, transformando o círculo vicioso num círculo virtuoso, centrado em mim, do que eu posso, aceitando aquilo que eu não posso, me desidentificando do que eu não posso. Eu gostaria muito de poder isso, mas eu não posso. Ponto. Me desidentifico, então agora eu quero me concentrar naquilo que eu posso. É assim que funciona o processo de autotransformação desse emaranhado todo, para que eu me concentre naquilo que eu tenho poder de realização, e não fico num processo de desejar ter um poder que eu não tenho e cair numa impotência possível de me libertar dela. Então, assim que nós vamos trabalhar essas questões para poder realmente nos tornar pessoas serenas, calmas, tranquilas, centradas em nós mesmos e no tempo presente. Perfeitamente possível para qualquer um de nós. Vamos ver se nós já temos alguma pergunta aqui. Temos uma da Cláudia Cardoso. Hoje, após a consulta com o neurologista, fui diagnosticada com cefaleia tensional. Então, percebi que realmente sou um pouco ansiosa. Existem diferentes graus de ansiedade? Sim, aquilo que eu falei no início da live, Cláudia. Existe desde um estado de ansiedade, que a pessoa tem uma ansiedade assim quase que constante, mas não chega a ser tão intensa a ponto de gerar a doença do transtorno da ansiedade generalizada, que esse estado de ansiedade já foi tão intenso, tão intensificado, que ele se tornou doença. Ele pode se transformar numa TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, pode se tornar um transtorno obsessivo-compulsivo, pode se tornar um transtorno do pânico ou síndrome do pânico, pode você manifestar ansiedade de vários graus com doenças diferentes, mas a causa em si é a mesma. De todos esses problemas, a causa é a mesma. É essa ilusão de controle, o desejo de onipotência, o sentimento de impotência e todo esse emaranhado que as pessoas criam para si mesmas. Toda cefaleia tensional está muito ligado com estados de ansiedade. Então, a sugestão que eu daria para você é que trabalhe a causa disso. Porque se você toma simplesmente analgésico, você vai acabar gerando todo um processo que na homeopatia o órgão ele vai se encharcando de analgésico, né? No caso aí a cabeça com todas as estruturas cerebrais, várias outras que não vem ao caso a gente falar aqui, dura mater, são várias estruturas que produzem o estado de dor. A musculatura tensa aqui na região da nuca, no próprio couro cabeludo, tudo isso, se você toma a chamado ansiolítico, né, remédios para ansiedade, para diminuir essa tensão, ou mesmo analgésicos, você vai fazendo com que as células se acostumem com aquilo e vai ficando necessitando cada vez mais doses maiores para poder
entre aspas, controlar, mas não há cura real. A cura real sempre vai ser de dentro para fora, trabalhando principalmente as causas do problema. A Natália pergunta, seria indicado a homeopatia para esses casos? A homeopatia, ela age energeticamente no corpo fluídico do espírito, produzindo um processo de equilíbrio emocional, de equilíbrio mental e energético. Mas o desejo de onipotência, a impotência, a ilusão de controle, tudo isso, nenhum remédio consegue tirar de você. Muitas vezes a pessoa fica pensando que os remédios psicotrópicos vão fazer isso, que a homeopatia vai fazer isso, que floral de Bach vai fazer isso, né? O desejo de algo de fora para dentro para resolver o problema. A homeopatia, ela é muito eficaz, equilibrando energeticamente, mas a causa mais profunda é o espírito doente. E o espírito doente, somente ele próprio pode desenvolver a saúde. E a saúde, como eu estou dizendo, né, ela é fruto de uma tomada de consciência sobre o problema e um exercício para desenvolver as virtudes que vão diluir esses problemas. Sem um esforço para desenvolver virtudes, e muita gente fala, virtude é coisa de santo. Eu digo sempre, virtude é coisa de quem quer ser saudável. Então, por exemplo, serenidade é virtude. E ninguém se liberta de ansiedade se não se esforçar para desenvolver a serenidade, se não se esforçar para desenvolver a tranquilidade, desenvolver o poder de realização, desenvolver o autodomínio. Tudo isso é que vai verdadeiramente curar o problema e não simplesmente diminuí-lo, né? Então, mesmo o tratamento homeopático, se não houver uma transformação interior, vai ser parcial o trabalho terapêutico. A Tânia pergunta, no caso das doenças, como funciona essa questão do controle ou ilusão de controle? Na verdade, a ilusão de controle e todo o desejo de onipotência vai gerando desequilíbrios nos chakras do corpo fluídico, Tânia. E esses desequilíbrios é que vão produzir as doenças físicas e emocionais. Então, é o sentimento, né? Ilusão de controle, desejo de onipotência, impotência, são todos sentimentos. Esses sentimentos produzem emoções. As emoções, por exemplo, quando a pessoa está sentindo essa impotência, esse desejo de onipotência e essa impotência simultaneamente, ela desequilibra o terceiro chakra, fica intensamente desequilibrado. Imagina um órgão que tem esse movimento de expansão na horizontal e na vertical, como se fosse um redemoinho que funciona em equilíbrio. Só que ele fica ali como um furacão. Então, ele fica como um furacão, daqui a pouco a pessoa sente uma impotência, ele diminui como se fosse uma coisinha ali, aí volta a virar um furacão e fica ali nesse... nós fizemos uma analogia, né, mas é como se isso acontecesse o tempo todo dentro da pessoa. Boa coisa não vai sair dali. Então, as doenças são formadas a partir disso. Imagina que o quarto chakra, a pessoa com todos esses pensamentos catastróficos, com tudo isso, produzindo também uma angústia muito grande, uma constrição, um sentimento de vazio, tem hora que ela está sentindo como se tivesse um nó aqui, um peso aqui. Tudo isso são manifestações de desequilíbrios energéticos no terceiro chakra, no quarto chakra, o chakra do poder e o quarto chakra do amor. Isso vai produzir doenças, não tem como não produzir doenças quando a pessoa manifesta esses desequilíbrios todos. Então, voltando à sua pergunta, a ilusão de controle, desejo de onipotência, são todos sentimentos que vão gerar o desequilíbrio energético, e o desequilíbrio energético produz doenças.
É assim que funciona. Para libertar-se da doença, todo o caminho deve ser feito inverso. Mudar o pensamento, por isso que eu falei, o remédio homeopático, ele age energeticamente, ele vai agir lá nos chakras. A acupuntura, a homeopatia age energeticamente nos chakras. Só que no chakra já é efeito, não é causa. Se não trabalhar a causa profunda, que é o sentimento negativo, o trabalho terapêutico com medicamento vai ser paliativo. O psicotrópico age bloqueando algumas funções do cérebro. É uma ação bem mais material, então mais superficial do ponto de vista da causa da doença e da sua cura. A Ângela pergunta, boa noite, esse controle sobre os filhos, por exemplo, pode ser interpretado como uma mãe cuidadosa, como se realmente fosse essa a postura de uma mãe? A pessoa acaba não se dando conta do movimento? Sim. A pessoa pensa que ela é cuidadosa, mas, na verdade, ela tem uma máscara do ego, Ângela, chamada martírio. Então, é a mãe que se martiriza para manter os filhos bem. Então, ela, coitada, ela fica a noite toda em claro, enquanto os filhos estão nas festas, no bem bom, e ela está lá se martirizando, sofrendo, passando a noite toda em claro por causa dos filhos. É por causa dos filhos? Não. É por causa da ilusão de controle. Né? Então, quando nós assumimos o poder relativo que nós temos, nós vamos, aquilo que não é da nossa alçada, a quem nós devemos entregar, nos entregar, na verdade. Né? Aqui nós temos, nessa região, o 7º chakra, cuja virtude equilibradora é a entrega. Esse 7º chakra é o chakra da transcendência, que nos conecta com Deus. Deus é verdadeiramente todo-poderoso. Então, se eu quero realmente ter algum poder, eu me conecto com o poder que eu trago dentro de mim e conecto com o poder divino. O apóstolo Paulo, ele tem uma frase na epístola aos Tessalonicenses, se não me engano, que ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, nosso poder relativo se fortalece quando nós estamos conectados com Deus. É claro que para isso a pessoa deve ser, no mínimo, espiritualista, deve realmente sentir Deus no coração para que ela possa entregar os filhos a Deus e não desejar fazer o papel de Deus na vida deles. Então, a mãe que acha que ela é cuidadosa, na verdade, ela está sendo uma mártir dos filhos, sofrendo pelos filhos, mas isso tudo é fruto de uma insegurança, de uma impotência, de uma desconfiança de Deus e da vida, de tudo isso. O nosso propósito aqui não é trabalhar essas questões, podemos trabalhar numa outra live, a questão do sentimento de filiação divina, o sentimento de proteção divina, que são virtudes fundamentais para que nós possamos nos conectar com a essência divina que somos e nos conectarmos com Deus em espírito e verdade, como ensina Jesus, para que nós possamos acerenar o nosso coração, fazer a nossa parte com relação aos nossos filhos, seja lá quem for, e o restante nós nos entregamos à vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós nos acerenamos. A ilusão de controle toda desaparece, porque aí a pessoa vai desenvolver várias virtudes que são fundamentais, a virtude da segurança existencial, a virtude que está ligada à virtude do sentimento de proteção divina, de filiação divina. São várias as virtudes que nós vamos ser convidados a desenvolver para nos libertar dessa ilusão de controle. No nosso curso, a Psicologia das Virtudes, a gente explica todas essas virtudes, o funcionamento de todas essas questões todas ligadas à ilusão de controle,
a ansiedade, a inquietude toda. Nós temos mais perguntas. Helena diz que tema importante nesse contexto atual. Acho que muitos têm níveis diferentes. Com certeza, Helena, muita gente tem. A Cláudia Cardoso está nos incentivando a deixar o nosso like para que as pessoas usufruam de todos esses ensinamentos. Gratidão pela lembrança, Cláudia. A Elisane diz, já sofri síndrome do pânico há mais de 20 anos. Ao longo desse tempo, fiz uso de antidepressivo. Estou com firme propósito de desmamar essa medicação para superar esse estado. Por isso estou aqui. Então, Elisane, realmente, esse é da faca de dois gumes do psicotrópico. Né? Então, você acaba entrando numa dependência psíquica e muitas vezes até física do medicamento. Mas, trabalhando as causas profundas, você, com certeza, vai ter condições de se libertar gradualmente do medicamento. É claro que acompanhado com seu psiquiatra e tudo, não se joga remédio psicotrópico no lixo, né? Qualquer profissional que recomendar isso, ou qualquer pessoa que recomendar isso, é um charlatão. Então, é importante trabalhar as causas, e a partir do momento que você trabalhando as causas, você vai melhorando os efeitos, e aí poderá, sim, se livrar um dia desse antidepressivo. Antidepressivos não são tão problemáticos do ponto de vista da dependência quanto os ansiolíticos. Os ansiolíticos já têm comprovação, já há muito tempo, de que eles geram dependência química. Então, o cérebro vai acostumando tanto com ansiolítico que o psiquiatra vai precisando cada vez mais aumentar as doses até chegar no nível tóxico. Né? Tem um nível que você não pode aumentar além daquele nível, porque se tomar mais do que a quantidade de miligramas de um determinado nível, que varia de acordo com a droga, ela em vez de agir bem, ela pode até matar a pessoa, no caso do psicotrópico, por uma parada cardiorrespiratória. O remédio inibe tanto o sistema nervoso que o tronco cerebral que faz o controle da respiração e do batimento cardíaco, ele para de funcionar se a pessoa tomar uma dose além do usual. Né? Muita gente tem essa ilusão que se dobrar a dose do remédio e triplicar, tem gente que ontem mesmo atendendo uma moça de 23 anos, que num estado de ansiedade, que ela vive num estado de ansiedade, teve um pico de ansiedade generalizada e já tomava o medicamento e tomou a cartela inteira, acreditando que tomando a cartela inteira ela iria ficar melhor. Né? Isso é um dos grandes problemas do achar que o remédio é que vai resolver os nossos problemas. Por pouco ela não teve uma parada cardiorrespiratória. É muito sério isso. A pessoa achar que tomando maior quantidade do remédio vai ficar melhor. Na verdade, ela entra numa dose tóxica do medicamento. Bom, não temos mais nenhuma pergunta aqui. Nós vamos agora fazer a visualização terapêutica. A visualização terapêutica para trabalhar a virtude da serenidade. Nós vamos refletir sobre todo esse estado de ilusão de controle, de desejo de onipotência, de impotência, tudo que nós estamos trabalhando, e depois de refletir sobre os sentimentos egóicos que nós temos em relação a isso, cada um vai fazer a sua reflexão. Aí, depois disso, nós vamos focar nas virtudes, né? Não é só a serenidade, nas virtudes que diluem esses sentimentos todos. É uma técnica de meditação de mindfulness. Mindfulness, para quem não conhece o termo, é um termo em inglês, que significa, em português, seria mais ou menos atenção consciente.
A pessoa deve dar uma atenção consciente a si mesma, né? Essa atenção consciente, ela é fundamental no processo do equilíbrio emocional. Você dar atenção àquilo que você sente. Os nossos sentimentos egóicos não são nossos inimigos. Eles são sentimentos que estão aí para serem iluminados pelas virtudes. Então, nós vamos nos acolher com todos esses sentimentos, sem querer arrancá-los de nós, porque muitas vezes, por causa das doenças que eles geram, nós podemos desejar arrancar esses sentimentos de nós. Não funciona. Só vai funcionar se você se acolher com os sentimentos e gradualmente se permitir a transformação. Então, nós vamos fazer um relaxamento físico e mental. O próprio relaxamento já é terapêutico, principalmente para quem tem ansiedade. Aprender a relaxar utilizando da respiração, da mentalização positiva, é muito importante. Basta, muitas vezes, num estado de ansiedade, basta a pessoa fechar os olhos, pensar, respirar fundo várias vezes e voltar-se para dentro de si mesma, que ela já vai se acalmar e já tem uma condição melhor de lidar com aquele problema. Agora, se ela fizer uma visualização terapêutica como essa que nós vamos fazer, fica mais intenso ainda o processo. Então, se você quiser, você pode colocar uma música suave para facilitar o relaxamento, e nós vamos fazer o relaxamento, depois do relaxamento, a visualização terapêutica focada na virtude do poder de realização e da serenidade. Então, feche os olhos, fique numa posição bem confortável, mantenha-se em estado de profunda calma, profunda calma. Preste atenção na música. Sinta as suas emanações. Perceba que você está relaxando cada vez mais. À medida que for respirando lenta e profundamente, vá sentindo o seu corpo relaxando. Relaxe-se. Relaxe-se. A cada vez que você expirar, sinta o seu corpo relaxando. E agora mentalize uma luz muito brilhante entrando pelo topo da sua cabeça, enchendo a sua cabeça de luz. Sinta a sua cabeça cheia de luz. Você pode, enquanto percebe a sua cabeça cheia de luz, mentalizar a seguinte frase: eu sinto cada célula da minha cabeça como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando luz. Vá sentindo o relaxamento se intensificando nas células da sua cabeça. Sinta agora a luz descendo pelo pescoço, enchendo os órgãos do seu pescoço de luz. E você pode repetir mentalmente: eu sinto cada célula do meu pescoço
como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando-os. E agora sinta a luz irradiando pelos seus ombros, braços, antebraços e mãos. Sinta toda essa região do seu corpo cheia de luz. E repita mentalmente: eu sinto cada célula dos meus ombros, braços, antebraços e mãos, como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando-os. Agora sinta a luz entrando pelo seu tórax, irradiando pelo todos os órgãos do seu tórax. E repita mentalmente: eu sinto cada célula do meu tórax como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando-los. Agora sinta a luz entrando pelo seu abdômen, irradiando por todos os órgãos do seu abdômen. E repita mentalmente: eu sinto cada célula do meu abdômen como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando-os. Agora sinta a luz irradiando-se pelo seu quadril, coxa, joelhos, pernas, tornozelos e pés. Sinta cada célula dessa região como se fosse um sol em miniatura, cheia de vida, energia e amor, irradiando-os. Eu sinto todo o meu corpo cheio de vida, irradiando-os. Sinto o seu corpo cada vez mais relaxado. E agora que você está bem relaxado, busque a virtude da serenidade, do poder de realização que você quer desenvolver. Perceba que essas virtudes, são duas virtudes, já existem dentro de você, no ser essencial que você é, que é uma espécie de terapeuta interior que você traz dentro de você. Para você se intensificar mais essa virtude dentro de você, imagine um sol no centro do seu peito, na região do seu coração. Esse sol interior é o seu terapeuta interior. Ele irradia a luz por todo o seu ser. Para facilitar esse contato, busque um momento no qual você sentiu muito amor. Pode ser um momento de identificação com a natureza, ou junto com um animal de estimação, ou com uma pessoa que você ama muito. Recorde-se desse momento amoroso e reviva-o intensamente, como se ele estivesse ocorrendo nesse exato momento. Esse momento feliz da sua vida, reviva-o como se ele estivesse ocorrendo neste exato momento.
E agora que você se conectou com o terapeuta interior, você vai se recordar de uma situação na qual você conseguiu sentir essa serenidade e também o poder de realização. Você se concentrou dentro de si mesmo e exercitou o poder que você tem de mudar a sua vida. Reviva esse episódio em que você exercitou essas virtudes, sentindo profundamente. Caso não encontre em si mesmo uma situação em que você tenha tido essa serenidade, realizado o poder de realização, busque alguém que você conhece que tem essa virtude bem desenvolvida. Imagine como se você fosse essa pessoa, exercitando plenamente essa virtude. Quando você imagina como se fosse o outro, você está buscando se conectar com a própria virtude. Então, se você não encontrar nenhum episódio, nenhum fato na sua vida em que você tenha tido serenidade, que você tenha utilizado o poder de realização, imagine alguém que já exercita essas virtudes e você vai mentalizar como se fosse essa pessoa. Vai intensificando essas virtudes dentro de você. Busque sentir um carinho e afeto pela virtude, dizendo mentalmente: eu amo a serenidade que existe em mim. Eu amo o poder de realização que existe em mim. Eu posso, eu consigo, eu mereço exercitar essas virtudes. Eu posso, eu consigo, e eu mereço exercitar essas virtudes. E agora você vai buscar uma outra situação na qual você agiu de forma contrária a essas virtudes. Que você agiu com ansiedade, com inquietude, desejando ter um poder que você não tem, sentindo impotência por não ter esse poder maior do que você tem. Recorde-se desse fato novamente. Busque fazer uma autoanálise com amor e compaixão, evitando qualquer processo de autojulgamento e de autocondenação. Busque o auto-perdão, que é a oportunidade de reparar o erro cometido. Perceba que você tem um poder de autotransformação dentro de você. Então, faça uma avaliação otimista e realista dessa realidade, dessa situação vivida. E agora,
você vai levar a energia das virtudes que você intensificou na primeira etapa para essa situação em que você agiu de forma contrária. Mentalmente refaça tudo. Ou seja, em vez de praticar de colocar para fora esse desejo de onipotência, essa ilusão de controle, essa ansiedade consequente, a impotência consequente, imagine praticando as virtudes do poder de realização, a virtude da serenidade, ressignificando a situação de forma positiva. Onde você agiu de maneira negativa, refaça tudo agora, exercitando tudo, realizando tudo de forma positiva. Como se você tivesse bem desenvolvido. Poder de realização, a serenidade dentro de você para agir no tempo presente de dentro de você. Sinta-se assim, veja-se assim, ouça-se assim, realizando plenamente essa virtude. Sinta-se cada vez mais sendo capaz de exercitar a virtude da serenidade e a virtude do poder de realização. Realizar ações no tempo presente, aqui e agora, em você mesmo, para se conectar com a essência divina que você é, se conectar com Deus, tornando-se uma pessoa cada vez melhor. Sinta-se, veja-se. E agora imagine-se no futuro que começa agora, realizando cada vez mais esforços para desenvolver a virtude da serenidade, o poder de realização. Sinta-se assim, veja-se assim, ouça-se assim. E agora, gradativamente, vá retornando ao seu estado de vigília, trazendo fixada na mente, no coração, este momento de reflexão para desenvolvimento de virtudes. Vá movimentando o corpo bem devagar e, quando quiser, pode abrir os olhos, sentindo-se profundamente bem, profundamente em paz, harmonia e equilíbrio. Agora vamos ter um tempo para tirar dúvidas, para alguém compartilhar alguma experiência que teve. Enfim, fiquem à vontade para se manifestar. Nós teremos um tempo para ler o seu comentário ou responder a sua pergunta. Enquanto aguardamos as perguntas e os comentários, nós gostaríamos de falar sobre o nosso clube de assinaturas. O Plenitude Humana
está agora com um clube de assinatura chamado Plenitude em Você, em você, na verdade, Plenitude em Você. Esse clube de assinaturas, você faz uma assinatura mensal, tipo Netflix, e você pode assistir as lives. Nós vamos passar a fazer apenas elas no online, e depois elas vão ficar lá no clube de assinaturas para quem quiser assistir quantas vezes quiser, fazer as técnicas terapêuticas também no clube de assinatura. Além das lives, nós temos cursos lá, né, específicos que só tem no clube de assinatura. Por exemplo, tem um curso incompleto sobre saúde das emoções, muito prático, muito reflexivo, que tem a ver com o nosso livro Saúde das Emoções. A pessoa também tem acesso ao livro Saúde das Emoções, juntamente com o curso Saúde das Emoções, e todo mês nós vamos ter um curso diferente no clube de assinaturas. Nós fizemos isso com o objetivo de tornar bem mais acessível às pessoas que querem fazer um trabalho mais profundo. Então, por apenas R$ 39,90 por mês, você faz um trabalho bastante profundo, bastante variado com esse conteúdo. E vamos estar sempre aprofundando, e também, ao mesmo tempo, você apoia a nossa causa. Como nós temos dito aqui, nós estamos fazendo cada vez mais um trabalho de desenvolvimento de uma comunidade de seres cada vez mais conscienciais. Isso tem um custo muito alto, né? Tudo isso que nós fazemos tem um custo muito alto. Como eu disse na live do domingo passado, nós não somos milionários aqui no Plenitude Humana. Então, nós precisamos de recursos para manter tudo isso funcionando, porque não temos doações, né? Nossa forma de adquirir proventos é oferecendo serviços de qualidade para as pessoas. Então, você pode apoiar a nossa causa assinando o clube de assinaturas Plenitude em Você. Vamos ver, temos algumas manifestações aqui. A Elisaine repete a fala de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. A Jussara Colette chegou depois. A Elisaine fala: vivência de tamanha profundidade, muito obrigada. Cláudia disse: gratidão, as dores de cabeça aliviaram. Então, esse tipo de exercício, Cláudia, alivia muito a dor, até que você trabalhe as causas profundas para se libertar definitivamente. A Ivone diz: estava cortando bastante, na medida do possível consegui acompanhar. Infelizmente tem esse problema da oscilação da internet. A Sandra agradece, a Natália também, a Cris Matos também. A Tânia, excelente, essa live é para ser vista várias vezes, gratidão. O clube de assinatura funciona com cartão de crédito internacional? Sim, funciona, Tânia. Qualquer cartão de crédito, você, nacional ou internacional, porque ele é um sistema de recorrência, então ele funciona com qualquer cartão de crédito. A Rosa Maria agradece, o Rodrigo Calixto também, a Leontina de Moura, a Sandra, vou precisar estar ali, tenha uma boa noite, Sandra, nós também já estamos terminando. E a Ana Rosa agradece, live útil, esclarecedora para a nossa reflexão, a visualização de hoje, amei, vou fazê-la diariamente. Gratidão pela presença de todos vocês, muita paz, muito amor,